E aí, turma, beleza? Nessa videoaula de hoje, nós vamos aprender sobre palavras heterogenéricas. Só que antes de nós irmos diretamente para as palavras heterogenéricas, é interessante que nós saibamos o que significa esse prefixo hetero. Essa palavrinha aqui, hetero, ela vem do grego e quer dizer diferente, tá certo? Que é o contrário, por exemplo, de homo, que é igual, certo? Então, quando a gente ouve falar, por exemplo, de coisas homogêneas ou heterogêneas, né? Homo quer dizer igual, hetero quer dizer diferente. Então, quando nós compararmos algumas palavras do português com o espanhol, nós vamos perceber que elas, apesar de significarem a mesma coisa, elas podem até ter o mesmo som ou sons parecidos, mas algumas delas vão apresentar coisas diferentes, certo? Então, quando elas apresentam algo de diferente, nós dizemos que essa palavra está no grupo das palavras hetero. Nós temos as heterogenéricas, as heterossemânticas, as heterotônicas e as heterográficas. As heterogenéricas, elas têm o gênero diferente quando comparadas com as palavras do português, certo? As palavras heterossemânticas são palavras que, quando nós comparamos o português e o espanhol, elas apresentam diferença em relação ao significado. Então, elas se parecem muito na escrita, muito na forma de falar, né, na pronúncia, mas o sentido, os significados são diferentes, os significados. As palavras heterotônicas, elas apresentam uma diferença em relação à sílaba tônica, a posição da sílaba tônica. E as palavras heterográficas, elas apresentam uma diferença em relação à grafia. Nós vamos hoje ficar com as palavras heterogenéricas. Então, se você se perguntar o que são palavras heterogenéricas, são palavras que, quando comparadas entre português e espanhol, ou espanhol e português, elas apresentam uma diferença, por isso porque eu uso a palavra hetero, que é diferente. E o que é que elas apresentam de diferente? Elas apresentam o gênero. Então, são palavras que apresentam um gênero diferente, as palavras heterogenéricas. Para quem não lembra o que é gênero, gênero é masculino, feminino. Então, são palavras que, no espanhol, por exemplo, são masculinas, e no português, essa mesma palavra vai ser feminina. Ou o contrário, em espanhol ela é feminina, em português ela é masculina. Eu trouxe aqui alguns exemplos de palavras heterogenéricas. Na primeira coluna nós temos palavras em português e na segunda coluna nós temos palavras em espanhol. Vejamos. O sal, em português, em espanhol vai ser la sal. Veja que o sal, em português, é uma palavra masculina. Já no espanhol, sal, la sal, é uma palavra feminina. Outra palavra que nós podemos observar é o leite. Em português, o leite masculino. La leche, em espanhol, feminina. O nariz, masculino. La nariz, feminino. O sangue, masculino. La sangre, feminino. A ponte é uma palavra feminina no português. El puente, palavra masculina no espanhol. A estreia, palavra feminina no português, a estreia. El estreno, palavra masculina no espanhol. A cor, palavra feminina no português. E el color, palavra masculina no espanhol. A origem, palavra feminina no português. El origen, palavra masculina no espanhol. Então vejam que o gênero é diferente, né? Você talvez se pergunte, professor, todas as palavras do espanhol apresentam gênero diferente em relação às palavras do português? Não, é uma minoria que tem essa característica. A grande maioria das palavras do espanhol apresentam o mesmo gênero do português, certo? Então, algumas palavras que nós poderíamos dizer que são quase que exceções, é que elas apresentam essas características. Aí, a essas palavras nós damos o nome de palavras heterogenéricas. Você também pode se perguntar, existe alguma regra que me faça descobrir, que faça com que eu descubra se uma palavra é heterogenérica ou não? A resposta é sim e não. É o seguinte, não tem uma regra geral que faça com que você descubra todas as palavras heterogenéricas. Mas existe uma regra para uma parte das palavras heterogenéricas. Então, essa regra eu vou apresentar agora. Qual é essa regra aí? É a regra que diz que palavras que terminam em aje, A-J-E, são masculinas no espanhol, certo? Então, as palavras que em espanhol terminam em aje, elas são, em espanhol, são palavras masculinas. A outra regra que a gente tem é a seguinte, que
As palavras que terminam em umbre, elas vão ser femininas no espanhol. Então, no espanhol, as palavras que terminam em umbre serão palavras femininas, tá? Então, no espanhol, aje e umbre. Aje masculinas, umbre femininas. Eu trouxe aqui alguns exemplos de palavras que terminam em aje ou umbre só para que nós entendamos melhor. Então, observem. Eu tenho aqui na primeira coluna palavras em espanhol e na segunda coluna as palavras correspondentes em português. Então, eu tenho el mensaje, que significa a mensagem. El viaje significa a viagem. El garaje, a garagem. El follaje, a folhagem. El paisaje, a paisagem. Observe que essas palavras que eu falei aqui, todas elas terminam em A-J-E, em aje. Todas elas são masculinas no espanhol e são femininas no português. Então, são femininas no português e masculinas no espanhol. São palavras heterogênicas. Se você observar essas outras palavras aqui, eu tenho la legumbre, la costumbre e la cumbre. Todas elas terminam em umbre. Então, isso quer dizer que todas elas são femininas no espanhol e no português elas são masculinas, tá certo? Então, observem aqui que la legumbre é o legume, la costumbre, o costume, la cumbre, o cume. Pessoal, não seria possível colocar todas as palavras heterogênicas nessa videoaula, porque seria uma videoaula muito longa. Mas aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui no card, vai aparecer aqui em cima, no lado direito superior, vai aparecer no card o link para você e até uma tabela com outras mais palavras heterogênicas. Então, você vai poder conferir mais palavras heterogênicas nesse link aí. E também eu deixarei na descrição do vídeo esse link para você olhar, para você estudar, para você observar novas palavras heterogênicas que não estão aqui nessa videoaula. Se você gostou do vídeo, clica aí em gostei, dá o like. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Nosso canal tem videoaulas novas toda quinta-feira às 7 da noite. E às quartas-feiras eu tiro as dúvidas das pessoas toda quarta-feira em um fórum online, ok? Qualquer dúvida, pergunta aí nos comentários que eu respondo. Falou, até mais!